Boa noite. Boa noite. Nova fase da Operação Lava Jato no Rio. Prende ex-secretário nacional de Justiça do governo Temer por envolvimento em pagamento de propina e lavagem de dinheiro. O Ministério da Saúde confirma o 8º caso de coronavírus no Brasil. Infectados pelo Covid-19 no mundo passam de 98 mil. Mortes chegam a 3.300. Inglaterra registra primeiro óbito. A tragédia na Baixada Santista. A busca pelos desaparecidos continua no litoral sul de São Paulo. 28 corpos já foram identificados. Ronaldinho Gaúcho e o irmão são flagrados com documentos falsos no Paraguai. Ex-jogador vai permanecer no país até que caso seja esclarecido. O delegado que matou a esposa e a enteada em Curitiba fica calado no depoimento. O divórcio pode ter motivado o crime. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, empresário Assis, foram detidos no Paraguai por uso de passaporte e identidades falsas. O advogado do ex-jogador diz que Ronaldinho ainda pode até vir a ser processado, só que ele já está liberado para voltar ao Brasil. Mesmo assim, resolveu ficar no Paraguai para dar à justiça futuros esclarecimentos. Os dois prestaram depoimento na sede da promotoria contra o crime organizado em Assunção, no Paraguai. No passaporte apreendido, Ronaldinho Gaúcho aparece como paraguaio naturalizado. Os policiais que fizeram a apreensão dos documentos e levaram Ronaldinho para a delegacia aproveitaram para registrar o flagrante ao lado do ídolo. De acordo com o promotor do caso, Federico Delfino, os números dos passaportes usados pertencem a duas mulheres que já foram ouvidas pela promotoria. Elas negam participação no crime. Uma delas disse que tirou o passaporte em janeiro deste ano porque recebeu uma proposta de emprego na Argentina. Delfino afirmou que o passaporte foi entregue a Ronaldinho e ao irmão na chegada ao Paraguai. Em depoimento, Ronaldinho falou que recebeu o documento ainda no Brasil. Além dos passaportes, o ex-jogador recebeu também carteira de identidade paraguaia, emitida em dezembro do ano passado. O principal suspeito da fraude é o empresário Vilmon de Souza Lira. Ele foi preso enquanto jantava com o craque brasileiro e o irmão. Ronaldinho e Assis chegaram no país na última quarta-feira para participar de um evento beneficente para crianças e lançar a biografia Gênio na Vida. Depois do escândalo, o diretor de imigração do país pediu demissão do cargo. Este não é o primeiro problema de Ronaldinho e seu irmão Assis com a justiça. Recentemente, os dois tiveram os passaportes retidos no Brasil e estavam proibidos de deixar o país por conta de um processo de dano ambiental na Justiça do Rio Grande do Sul. Em setembro do ano passado, chegaram a um acordo e tiveram os documentos devolvidos. Uma das maiores humilhações que alguém pode sofrer na vida é ser preso por falsificação exatamente no Paraguai. Estranho que Ronaldinho e seu irmão, que não são nada burros a ponto de imaginar que um passaporte falso passaria despercebido nas mãos do jogador cuja imagem é sopejamente conhecida em todo o planeta. Uma história a ser esclarecida. Subiu para 42 o número de desaparecidos após chuvas na Baixada Santista. 28 pessoas morreram. O repórter Giovanni César está no Guarujá e traz novas informações ao vivo. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Boris. Boa noite, Mariana. Nós estamos aqui no Guarujá, como você disse, na região Barreira João Guarda. É aqui que se concentram as buscas, porque também aqui ocorreram as mortes. O maior número de mortes está aqui, ou seja, 23 desses 28 que você citou, Boris. Nós estamos numa rua que dá acesso ao socorro às vítimas, aos desabrigados e também às pessoas que trabalham aqui como voluntárias para ajudar a buscar esses corpos de desaparecidos. E essa rua aqui, por aqui passa comida, colchão e passa gente trazendo também de café a refeição para os voluntários, né? Aqui
O trabalho dos bombeiros foi ligeiramente interrompido no início da noite, mas foi recomeçado porque chegou uma equipe de São Paulo com equipamento de iluminação que permite essas buscas. Ao todo são 28 mortes, 23 somente aqui, e hoje nós passamos por vários locais de socorro. Aqui a menos de 100 metros da gente tem uma escola que recebe desabrigados. Uma outra escola aqui do Guarujá também tem cerca de 230 desabrigados, mas tinha uma fila enorme de pessoas procurando abrigo. Um dos motivos é o seguinte: nas regiões de encostas, no entorno dos locais onde houve deslizamento, desmoronamento, o pessoal cortou a energia desses locais. E aí os moradores procuraram abrigo nas escolas porque não tem como ficar em casa sem energia elétrica. Outra coisa que hoje o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Guarujá e também estado de emergência em Santos e São Vicente. O governador João Dória liberou 50 milhões para obras de infraestrutura e para apoio às cidades atingidas. Vamos agora acompanhar a reportagem que nós fizemos ao longo do dia aqui em Guarujá. Quanto mais o tempo passa, menor a chance de encontrar alguém com vida e maior a sensação de que a qualquer momento uma notícia vai confirmar o pior. Por onde a gente passa, tem um relato de sofrimento. E a nossa casa começou a vir muita água. A gente teve que sair. Quando a gente voltou, já estava perdido as nossas coisas de doação, porque a gente não tem trabalho, né? Na hora que aconteceu o incidente na minha casa, nós estávamos acordados porque foi antes da meia-noite. Então, assim, quando eu escutei, era um estrondo que não sai da mente. E quando a gente escutou aquele estrondo, os vizinhos já estavam na nossa porta tentando abrir. Por todos os lados, bombeiros e voluntários fazem um trabalho minucioso na retirada dos escombros. Além deles, os cachorros se tornam protagonistas na busca por vítimas. O número de desaparecidos cresce no Guarujá. Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, as autoridades fizeram o cruzamento das listas de moradores da região cadastrados no Programa Saúde da Família e da Defesa Civil. Ainda segundo as autoridades, mais de 50 casas foram atingidas pelo deslizamento no bairro. Por isso, é possível que o número de desaparecidos suba ainda mais. É nessa hora que aparece a solidariedade dos amigos dos desaparecidos. Essa turma aqui de amigos de Luciano Galdino, de 43 anos, que era telhadista. Infelizmente aconteceu essa tragédia e nós estamos aí para tentar achar pelo menos o corpo para fazer um velório digno. As doações não param de chegar. Muita coisa que estão trazendo? Muita coisa, água, papel, roupa. Tudo que é de comida nós estamos trazendo para essas pessoas que estão sofrendo. Em outra frente, 300 voluntários ajudam os desabrigados. No início da tarde, eram 228, só nesta escola. Mas a fila mostra que esse número está aumentando. Gente que perdeu tudo e não tem para onde ir. Nem sabe como recomeçar a vida daqui para frente. Ele está com 4 dias que ele está soterrado no Morro do Engenho, né? E ninguém acha. E eu estou sem saída. Em Minas Gerais, apesar da chuva ter diminuído, os temporais típicos do verão ainda assustam a população de algumas cidades. Em Governador Valadares, as imagens mostram moradores em desespero tentando salvar um motorista levado pela correnteza na noite passada. O carro dele foi arrastado por uma enxurrada no meio de uma tempestade. O veículo ficou alagado e foi parar dentro das águas do Rio Doce, até ficar totalmente submerso. O motorista só foi salvo depois que o carro dele ficou preso em uma árvore. Um homem quebrou um dos vidros para retirar a vítima, que ainda caiu na água. O homem ficou em estado de choque e foi levado ao hospital, onde se recupera. E vamos saber se teremos menos chuva no litoral de São Paulo e a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a previsão é boa, a tendência é de tempo seco e ensolarado nos próximos dias em São Paulo e no litoral paulista, o que vai ajudar o trabalho dos bombeiros nas buscas pelos desaparecidos na Baixada Santista, viu? Em São Paulo, além da chuva, o que chamou a atenção também foi o friozinho. E olha, não é à toa não. Fevereiro foi o mais frio dos últimos 16 anos e hoje vários bairros aí da cidade de São Paulo amanheceram com mínima na casa dos 15 graus apenas. À tarde, com o sol aparecendo, esquentou um pouco mais e amanhã o ar seco ganha ainda mais força, por isso nada de chuva, o tempo fica firme sobre o estado de São Paulo, pegando aqui o litoral paulista, no Rio de Janeiro e também em áreas do sul de Minas. Com o sol aparecendo mais, as temperaturas entram em elevação na capital paulista. Final de semana promete ser de sol e até domingo a máxima chega aos 27 graus. Mas olha, pela manhãzinha, à noitinha ainda fica fresquinho com mínima de apenas 17 graus. Na capital Belo Horizonte, o sol brilha forte amanhã, no sábado também. Mas atenção, podem ocorrer pancadas de chuva ainda de forte intensidade no finalzinho da tarde, máxima de 27 graus amanhã. O tempo fica firme, seco, ensolarado o dia todo no extremo norte do Brasil, em algumas áreas do leste aqui do Nordeste e também entre o Mato Grosso até a região sul. Em Florianópolis faz sol o dia todo, amanhã máxima de 28 graus, faz sol também o dia todo e máxima de 32 graus em Campo Grande, em Cuiabá com 35 graus, em Boa Vista com 36 e lá em Recife, onde a máxima chega aos 32 graus. E olha, tem alerta para temporal, chuva forte com raios e vendaval nessa área em destaque que vai desde o sul do Amazonas, passa aqui por Tocantins, pegando a capital Palmas, norte de Goiás, norte de Minas e boa parte aqui do centro-sul da Bahia. Nesses locais aí, atenção, sexta-feira vai ser de tempo mais carregado e carrancudo. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. O delegado que foi preso em flagrante por ter assassinado a esposa e a enteada dele ontem em Curitiba ficou calado durante o interrogatório. O crime aconteceu ontem na casa da família, em Curitiba, no fim da noite. De acordo com a polícia, Eric Buzetti e Maritza Guimarães de Souza brigavam muito e estavam se divorciando. O delegado foi interrogado hoje, mas permaneceu calado. A investigação apurou que o suspeito atirou 9 vezes, mas nem todos os tiros acertaram as vítimas. Os corpos de mãe e filha estavam perto do sofá. Segundo os relatos, a filha menor, ela estava dormindo, né? E só após os disparos é que ela acordou e então o autor do crime ele levou a filha até a vizinha e daí já pediu para a vizinha acionar a polícia e se entregou. O casal estava junto há 10 anos. Maritza era escrivã da Polícia Civil. O suspeito está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e vai responder por duplo feminicídio. A sequência é a instauração do processo administrativo disciplinar pelo Conselho da Polícia Civil e a condução do processo ficará no âmbito da Corregedoria da Polícia Civil. A Polícia Civil Gaúcha coordenou hoje uma ofensiva nacional para combater a violência doméstica contra mulheres. A Operação Marias realizou prisões preventivas em todo o Brasil. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Os números do último levantamento motivaram a movimentação nacional desta quinta-feira. A Polícia Civil Gaúcha comandou a ação deflagrada em 19 unidades federativas. Até a tarde de hoje, foram 262 presos por envolvimento em violência doméstica no território nacional. 4 adolescentes também foram apreendidos. A operação também apreendeu 10 armas, sendo 8 delas encontradas no Rio Grande do Sul. A polícia divulgou ainda um mapa dos feminicídios no estado. Dos números divulgados, o que mais chamou a atenção foi que das 97 mulheres vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul em 2019, apenas 4 delas possuíam uma medida protetiva de urgência. Na média nacional, 79% das vítimas não se encontram com essa medida protetiva. Evidentemente que somente a medida protetiva não vai trazer uma segurança total para essas mulheres, mas é uma forma de proteção sim, os dados demonstram. Para denunciar casos de violência contra a mulher, existe o Disque 100, ou ainda o Disque Denúncia, acionado pelo 181. A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de prisão em 9 diferentes estados contra os integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de armas de fogo.
Foram expedidos 62 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva no Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. De acordo com os investigadores, desde 2016 o grupo negociou mais de 300 armas de fogo. Elas chegavam aos compradores escondidas em objetos usados em academias de ginástica e em bolsas embaladas com papel alumínio. Vários carregadores também foram encontrados dentro do tanque de combustível de um veículo. Os criminosos usavam empresas de fachada para dar uma aparência lícita às transações financeiras. 28 pessoas serão indiciadas por tráfico internacional de armas, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 82 pessoas suspeitas de roubo e receptação na Baixada Fluminense. A quadrilha usava armas emprestadas por traficantes da região para cometer os crimes. Agentes da Polícia Civil cumpriram os mandados de prisão em 13 cidades da Baixada Fluminense. Durante a ação, um homem morreu em confronto com os policiais. Com ele foram apreendidos um radiotransmissor e uma arma. De acordo com as investigações, os assaltos praticados pela quadrilha eram incentivados por traficantes da região, que emprestavam armas em troca de parte dos produtos roubados. Os alvos dos criminosos eram residências, bancos, lojas, cargas, veículos e pedestres. A operação de hoje também prendeu suspeitos de receptação. Segundo os investigadores, eles são responsáveis por adquirir produtos roubados e estimular a prática criminosa. Nesta loja em Nilópolis, os celulares roubados eram vendidos abaixo do preço, entre R$ 350 e R$ 700 reais. Os grandes incentivadores dos roubos e furtos são os receptadores, aqueles que compram o material roubado. Uma boa pena de prisão que fosse integralmente cumprida poderia reduzir a criminalidade no país. O chato é que essa gente geralmente tem muito dinheiro e consegue escapar lubrificando os corações mais duros. Um caminhão ficou preso num acesso, fica abaixo de uma praça, pertinho da Rua da Consolação, em São Paulo, na madrugada de hoje. O veículo entalou e rompeu uma viga de sustentação no acesso à ligação leste-oeste, a via que é uma continuação do elevado Costa e Silva, ali no centro da cidade. O motorista ficou levemente ferido, foi socorrido e passa bem. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a via continua interditada. O Ministério da Saúde confirmou que 8 pessoas estão infectadas com o coronavírus no Brasil. E a doença já tem 2 casos de transmissão dentro do país. De acordo com o Ministério da Saúde, 8 casos de coronavírus foram confirmados, 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Ao todo, são 636 casos suspeitos no país. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, o vírus não está circulando no Brasil, pois todos os casos confirmados têm relação com histórico de viagem para países que estão na lista de monitoramento ou com o primeiro caso confirmado. Quando eu tenho uma transmissão de uma pessoa que viajou, que é um caso suspeito, que se confirmou e que estava no período de transmissão, significa que esta pessoa que pegou esse caso não pegou de outro lugar, ela pegou daquele contato. Então, não há possibilidade dela ter pegado isso na comunidade. Então, estes casos ainda estão relacionados entre si. Isso não significa que a gente tenha a circulação do vírus na comunidade. Por quê? Porque eu ainda consigo monitorar quem foi o caso que originou a transmissão. Hoje, o Ministério da Saúde confirmou o 4º caso e também o primeiro considerado assintomático, o de uma menina de 13 anos que mora em São Paulo e que não havia apresentado sintomas da doença. A pasta chegou a descartar o Covid-19, mas mudou a classificação de acordo com critérios da Organização Mundial da Saúde. O caso no Espírito Santo é de uma mulher de 37 anos que voltou recentemente da Itália.
Outro possível caso confirmado para o coronavírus é o de uma mulher de 52 anos do Distrito Federal. Ela esteve na Inglaterra e na Suíça no mês de fevereiro e durante a viagem teve sintomas respiratórios. Ao chegar em Brasília, foi submetida a exames num laboratório particular que deram positivo para o Covid-19. A contraprova será feita pelo Laboratório Central do Estado de Goiás. Caso seja confirmado, será o 9º caso de coronavírus no Brasil e o primeiro da capital federal. O governo do Distrito Federal decidiu agora há pouco que a contraprova não será mais feita no Laboratório Central de Goiás, e sim no Adolfo Lutz, em São Paulo, que é mais rápido. Os exames serão mandados para lá pela manhã, amanhã pela manhã. A paciente de 52 anos teve complicações iniciais, apresentou melhoras, mas está na UTI em observação. Um desses 8 casos que foram confirmados hoje pelo Ministério da Saúde fica no Rio de Janeiro. E o repórter Tony Vendramini tem as informações. Boa noite, Tony. A Secretaria de Saúde do Estado já deu os detalhes sobre esse primeiro caso que foi confirmado aí no Rio? Boa noite, Mariana. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Já sim, trata-se de uma moradora de Barra Mansa, que fica no sul do estado. Ela tem 27 anos e esteve na Itália e na Alemanha. Durante a viagem, apresentou sintomas como tosse e coriza, mas esses sintomas não se repetiram, esse quadro não se repetiu no voo de volta. Ela viajou acompanhada do marido, que não apresenta sintomas, mas está sendo monitorado. Esse voo onde o casal estava já foi identificado e a vigilância sanitária foi então avisada para tentar localizar os passageiros que se sentaram próximos ali, perto, nas poltronas ao lado do casal. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro explicou que essa paciente está em isolamento respiratório domiciliar e que, apesar de outros 79 casos suspeitos monitorados no estado, não há motivo para pânico. Vamos ouvi-lo. Seguimos, inclusive, no nosso plano de contingência, no nível 0, onde temos casos já, então, o primeiro caso confirmado no Rio, mas sem transmissão sustentada dentro do território, certo? Então a população pode seguir tranquila, não é nenhum motivo para pânico, os casos estão sendo acompanhados e qualquer novidade, qualquer um desses que venha a ser positivo, voltaremos a público para dar informação. Escolas particulares de São Paulo adotaram medidas de prevenção ao coronavírus, entre elas a recomendação de quarentena aos alunos que estiverem em países ou que estiveram em países com grande número de casos. Nesta escola, na zona sul de São Paulo, todos seguem o protocolo da direção, que também enviou um comunicado aos pais. Nós pedimos que enviassem o álcool gel, pedimos também para as crianças que viajaram recentemente para outros países e que apresentam os sintomas, como tosse, garganta inflamada, sintomas de gripe, também ficassem afastadas do colégio. A escola pede também a colaboração dos professores, que incluem nas aulas explicações sobre o novo coronavírus. Vírus muito perigoso, vocês sabem o nome dele? Coronavírus! Em sala de aula, as crianças recebem orientação sobre os sintomas da doença, como acontece a contaminação e como prevenir. Entre as medidas, a importância da higienização frequente. Para isso, todas elas têm aqui nas mesas o álcool em gel e aprendem como devem usar. A gente tem que sempre estar com álcool em gel, lavar as mãos, o tempo de cantar parabéns 2 vezes. Esse é o tempo certo de lavar as mãos? Sim. Na hora de cantar o jingle contra o coronavírus, ninguém passa vergonha. E de forma lúdica e divertida, todos aprendem. Nessa outra escola particular, também na zona sul da capital paulista, os próprios alunos prepararam uma apresentação com dicas de como se proteger. Dica 1, se alimentar bem comendo frutas e verduras. Dica 2, não botar a mão na boca nem no nariz. Dica 3, passar álcool gel nas mãos. Dica 4, lavar bem as mãos com água e sabão. Cada sala, se movimentou da maneira com que as crianças trouxessem para a gente essa informação de o que eles acham realmente que pode ser feito. A escola também orienta os pais como eles devem proceder no caso dos filhos apresentarem sintomas da doença. Se a criança, independente de ter viajado ou não, apresentar algum quadro
de gripe, febre, resfriado, realmente se ausentar das aulas e avisar a escola. Contrariando a decisão de algumas escolas, a Secretaria da Educação informou que os alunos que viajaram recentemente ao exterior e não têm sintomas não precisam ficar em casa. Em nota, a Secretaria disse ainda que tais medidas contrariam as orientações do Ministério da Saúde e destaca que a principal dica de prevenção contra o coronavírus é lavar bem as mãos antes e depois das aulas. Hoje, em reunião com prefeitos de São Paulo sobre o coronavírus, o governador do estado, João Dória, do PSDB, afirmou que não há razão para que as empresas recomendem quarentena aos seus funcionários. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Neste momento, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. E por isso é que nós constituímos este centro de contingência com os maiores especialistas em infectologia do país. O dólar não para de subir e mais uma vez marcou um novo recorde de fechamento. Mesmo com o leilão extra do Banco Central, a moeda norte-americana subiu 1,57% e terminou o dia cotada a R$ 4,65. Já o principal índice da Bolsa de Valores fechou em forte queda. O Ibovespa recuou 4,6% a 102.233 pontos. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, com ministros e empresários para lançar o Conselho Superior Diálogo pelo Brasil. Ao final do evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou com a imprensa e comentou o crescimento do PIB e a alta do dólar. 4 ministros acompanharam Bolsonaro, entre eles Paulo Guedes, que reforçou a expectativa do governo para o crescimento do Produto Interno Bruto neste ano de 2%. Guedes também falou sobre o resultado do PIB de 2019, divulgado nessa semana pelo IBGE, de 1,1%. A grande verdade é que quando o governo Bolsonaro chegou, o crescimento do PIB, que tinha sido 1,3, já tinha caído para 0,7. Você pegar o primeiro trimestre, primeiro do governo Bolsonaro, sobre o primeiro do último ano do governo Temer, o Brasil já tinha praticamente estagnado. Segundo ano, fizemos a reforma da Previdência, nós já vamos crescer 2%. Guedes também falou sobre a alta do dólar e o impacto do coronavírus na economia do Brasil. O ministro disse que, ao contrário do restante do mundo, o país está reacelerando em cima de investimentos da iniciativa privada e com as reformas do governo. É claro que o coronavírus vai ter impacto. Nós fizemos os primeiros cálculos. O impacto, se a economia brasileira fosse crescer 2,5%, a pior hipótese seria cair 0,5%. Então, em vez de 2,5, crescer 2. A melhor hipótese era crescer desacelerar só 0,1. O modelo econômico mudou. O Brasil passou 4 décadas como o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. É importante explicar, nós temos um câmbio flutuante. O câmbio é flutuante. Então, o que o ministro da Fazenda diz é o seguinte: lembra o câmbio flutuante que flutuava entre 1,80, 2,20, 1,80, 2,20, 2,30, 1,80? A flutuação dele agora é num nível mais alto. Durante a reunião na Fiesp, foram discutidos e analisados assuntos estratégicos para os setores de infraestrutura, construção civil, agronegócio, indústria e comércio. A palavra de ordem hoje, o que se ouviu de praticamente todos, dos 40 conselheiros do lado privado que estavam presentes, pelo menos 30 se manifestaram e manifestando apoio à direção que o país está seguindo, apoio ao governo, à linha da política econômica, muito otimismo, muita confiança. Bolsonaro continua tendo o apoio do empresariado, que mantém as suas esperanças no êxito da política econômica do governo, apesar do coronavírus. Um dos esteios desse apoio é exatamente Paulo Scaff, presidente da Fiesp, candidatíssimo ao governo paulista.
Com o Congresso, que tem posições fluidas em relação a ele, o presidente aparentemente conta com apoio popular suficiente, o que vai ser posto à prova nas manifestações convocadas para o próximo dia 15. 8 pessoas foram presas acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em mais uma etapa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Entre os presos está o ex-secretário nacional de Justiça, Astério Pereira dos Santos. Agentes da Polícia Federal fizeram buscas em 34 endereços para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Um dos presos na operação é o ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, no governo de Rosinha Garotinho, procurador aposentado do Ministério Público do Rio e ex-secretário nacional de Justiça em 2017, durante o governo de Michel Temer, Astério Pereira dos Santos. Ele foi preso em casa, no Leblon. Segundo o Ministério Público Federal, ele comandava um esquema de cobrança de propina, lavagem de dinheiro e fraude em contratos com a Secretaria de Administração Penitenciária. O MP acusa Astério de articular uma negociação em 2016, em que, diante da dificuldade da Secretaria em pagar o fornecimento de alimentação para os presos, o Tribunal de Contas do Estado abriu mão do Fundo de Modernização do TCE. Em troca, alguns conselheiros cobravam 15% dos valores pagos. Segundo a denúncia do MP, Astério também formava sociedade com Carlson Rui Ferreira na Denjude. A empresa e a JB Alimentos eram beneficiadas pelo esquema em contratos com a SEAP. Astério usava o poder como secretário para beneficiar as empresas nas contratações. Hoje, em uma sala usada pelo ex-secretário, a polícia apreendeu R$118 mil. Em um posto de gasolina de propriedade de um filho de Astério e um de Carlson, foram encontrados R$100 mil. O posto teria recebido, entre 2005 e 2012, 3 milhões, transferidos de uma empresa investigada. O Ministério Público também encontrou indícios que Astério articulou esquemas com o grupo criminoso comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Os integrantes da organização, Sérgio Cortes, que compunha uma outra rede ligada à saúde, Cabral, que comandava o esquema como um todo, todos eles se articulavam entre si como forma de se proteger, se defender, e o Astério tinha um papel principal nisso. Astério também é suspeito de ajudar na fuga do empresário Arthur Menezes Soares Filho, dono dos maiores contratos do esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral e envolvido na compra de votos para eleger o Rio sede da Olimpíada. Na época, Astério ocupava o cargo de secretário nacional de Justiça do governo Temer. A gente tem um depoimento consistente de um colaborador que disse que estava junto do Arthur Soares quando ele recebeu uma ligação e que imediatamente ele se deslocou de Portugal para os Estados Unidos sem maiores explicações, e posteriormente esse mesmo colaborador recebeu a confidência do próprio Arthur Soares de que sim, ele recebeu uma informação de dentro do DRCI. A gente ainda não imputou, não fez a imputação formal desse crime para o Astério, crime de ter auxiliado a fuga do Arthur Soares, mas esses fatos sim, há indícios fortes de que houve efetivamente o cometimento desse crime, mas as investigações prosseguem. Apesar dos bombardeios de todos os lados, a Lava Jato continua atuante contra a corrupção, cujos representantes querem voltar à boa vida que a operação tem colocado em xeque. Perceba que os ataques são dirigidos não só à Lava Jato, mas principalmente ao hoje ministro Sérgio Moro, que como juiz teve a coragem de mandar encarcerar gatunos que chafurdavam no erário. Infelizmente, muitos deles foram brindados com a liberdade, mas sempre resta a esperança de que a justiça saia vencedora dessa luta. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito para investigar os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, ambos do MDB. Os dois são acusados por delatores da Operação Lava Jato de terem recebido propina para favorecer empreiteiras em contratos com a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Em nota, a assessoria de Renan Calheiros afirmou que ele sempre defendeu as investigações como forma de esclarecer os fatos e que o senador está certo que essa nova investigação concluirá pela inexistência de qualquer improbidade, como já aconteceu com outros inquéritos abertos contra ele. Também em nota, Jader Barbalho negou as acusações. Longas filas se formaram hoje em cartórios eleitorais de todo o país.
é que nas cidades onde a biometria será obrigatória nas próximas eleições, o prazo para o cadastramento termina amanhã. O cartório eleitoral de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, amanheceu lotado. O jeito é paciência agora, enfrentar a fila, porque eu tenho que sair com a biometria daqui. Em Montes Claros, no norte de Minas, os primeiros da fila chegaram à meia-noite. O cadastramento biométrico também é obrigatório em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. E 70 mil eleitores deixaram o compromisso para os últimos dias do prazo. Eu já estou sabendo desde dia 10 de fevereiro, mas aí não deu para mim vir. Chegando aqui, a fila lá fora está enorme. A fila dava volta no quarteirão. Depois de 4 horas, o Vitor finalmente conseguiu fazer o cadastramento. Foi muito demorado, né, pelo fato de ser muita gente que está pendente ainda, né? A biometria passa a ser obrigatória nas eleições esse ano em mais de 4.500 cidades de todo o país. Aqui em Minas, o prazo para fazer o cadastro em 62 cidades termina amanhã. E a expectativa é essa aqui, longas filas durante todo o dia. Vai perder a sua condição de eleitor e não vai poder votar nas próximas eleições se ela mantiver essa situação. E não votando, ela não tem quitação eleitoral. E dessa maneira ela não pode, por exemplo, tirar passaporte, não pode participar de um concurso público, não pode obter um financiamento num banco público. O CPF também acaba ficando complicado, porque a Receita Federal atrela o número do CPF ao número do título de eleitor. Com tanta gente do lado de fora, o atendimento teve de ser reforçado. A Justiça Eleitoral diz que o prazo não será prorrogado. Por isso, alguns postos vão ampliar o horário de atendimento amanhã. Ontem eu vim aqui, por causa do negócio de endereço, não deu para mim fazer. E a fila está muito grande lá fora, está virando quarteirão e dobrando e dobrando. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.